Na Rádio e TV Baruch, você acompanha o programa Entender o Direito. Apresentação Fernanda Las Casas e Renata Toledo. Esse é o programa Entender o Direito da Rádio TV Baruch FM. Hoje a pauta é sobre a alteração de nome. E nosso convidado de hoje é o Marcos Irigon. O Marcos, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, mestre em Direito pela FADISP, registrador civil de pessoas naturais, tabelião de notas em Jericoara, professor universitário e está escrevendo um livro sobre esse assunto. Em algum momento, essa alteração do nome ela passa pelo judiciário? Né? Se tem alguma circunstância específica ou não? Eu volto a destacar aqui que com relação ao transexual, isso a princípio não é submetido ao Poder Judiciário. É feito todo pela via extrajudicial, ou seja, pelo ofício de registro civil das pessoas naturais. Então ela vai no ofício onde ela foi registrada, ou se ela foi registrada em um ofício distante, ela pode ir em qualquer outro ofício de registro civil das pessoas naturais, formalizar essa declaração, apresentar a documentação, certidões, etc. E esse ofício vai encaminhar essa declaração para o ofício em que ela foi registrada para que seja feito esse procedimento de retificação e alteração dos dados. Em situações excepcionais em que paire dúvida sobre a identidade da pessoa, coisas do gênero, então o Poder Judiciário pode vir a ser informado para que adote as providências necessárias no sentido de garantir a segurança jurídica. Agora, a princípio, não é essa a ideia do provimento. Perfeito. Marcos, você escreveu sobre o direito subjetivo, a alteração do nome do transexual, né? Você pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o porquê que você escolheu esse tema, qual foi a preocupação na pesquisa, né? Exatamente, a hipótese, né? É porque eu trabalho há 10 anos como registrador civil das pessoas naturais e antes eu tive a satisfação de advogar por 10 anos. E quando você começa a trabalhar com o direito e depois começa a se dedicar a uma área mais específica, como o sistema registral, você começa a ter uma visão de conjunto um pouco mais aprofundada em termos de causas e consequências. E quando você vê que o sistema todo, né, tem como finalidade a segurança jurídica, que não é a segurança de uma pessoa só, mas a segurança de toda a sociedade em que, inclusive, essa pessoa está inserida. Você começa a se perguntar até que ponto é benéfico para um cidadão e para a sociedade o sigilo. Porque se a publicidade registral é um elemento, né, um subprincípio do princípio da segurança jurídica, quando você proíbe a publicidade, isso tem um preço. Né? Aqui não estamos quantificando em termos de dinheiro, nem em termos éticos, né? Mas em termos de funcionamento do sistema. Sim. E como cada ser humano é único, a minha realidade é diferente da sua, da dela, de cada ouvinte, então até que ponto uma solução única e taxativa pode ser interessante para cada um, que é único, e para a sociedade como um todo? Essa foi a pergunta que me surgiu. Entendi. E foi o objetivo da minha pesquisa. Levou a isso, então, né? é justamente a questão da publicidade da alteração, não a alteração em si, Sim. mas a publicidade da alteração. Como um direito de quem pede a alteração do nome. E falando também um pouquinho mais sobre a publicidade, nós temos aqui que no artigo 5º do provimento 73 do CNJ, ele trata expressamente sobre isso. Você podia explicar um pouquinho para a gente como que é feito, o que o provimento estabelece e como que se dá essa publicidade? Claro, o provimento foi elaborado com o intuito de proteger a dignidade da pessoa do transexual. Então ele considerou o transexual individualmente como pessoa. E qual foi a ideia, a intenção? Vamos preservar a identidade dessa pessoa. Então, quando alguém solicitar uma certidão dessa pessoa, não será informada na certidão o nome anterior, não será informado, né, nem o gênero ao qual ela pertencia antes da modificação. Certo. Isso só será informado na certidão quando um juiz determinar ou quando a própria pessoa registrada assim solicitar. São as duas únicas hipóteses de publicidade. Em todos os outros casos, isso ficará em sigilo. Certo. E o que eu me pergunto é, esse sigilo
é sempre interessante para a pessoa do transexual e para a comunidade como um todo ou não? Então, eu acredito que em muitos casos seja interessante, mas vejo hipóteses em que talvez não seja. Quando eu vejo alguém aparecer num programa de auditório, de grande audiência, ou numa rádio, se identificar como transexual, contar toda a sua história para humanizar a coletividade, no sentido de revelar a especial condição e as dificuldades pelas quais passam os seres humanos transexuais, cada um com a sua individualidade, eu vejo que essa pessoa se expõe em função de um objetivo maior. Ela se doa para uma causa, ela faz o que está ao seu alcance. E eu me pergunto por que essa pessoa pode ir a um programa de grande alcance e ela não tem o direito de decidir dar publicidade na sua certidão. Porque quando ela não dá publicidade na sua certidão, fica difícil até para que ela consiga, através de outras pessoas, a certidão com essas informações para garantir um direito seu. Por exemplo, um transexual que seja vítima ou que esteja passando por dificuldade no exterior, queira vir para o Brasil e queira que a sua mãe solicite uma certidão de nascimento para que ele comprove em uma determinada cadeia de lojas que oferece oportunidade para a contratação de transexuais, para que lhe reserve uma vaga. Esse transexual que está no exterior vai precisar enviar uma procuração para sua mãe, certo, às vezes no interior, de posse dessa procuração, solicitar uma certidão que informe a sua especial condição de transexual para que ela possa conseguir um emprego que é necessário para que ela possa se manter. Então eu me pergunto, será que faz diferença para o transexual que está no exterior que qualquer pessoa, que a própria loja possa solicitar essa certidão para que ela possa garantir o seu emprego e com isso a sua dignidade? Então, isso é que me faz pensar, não é? Até que ponto o Estado bem-intencionado tem direito de tomar essa decisão de forma única por uma coletividade que é tão diferente. Que vivencia realidades tão diferentes. Verdade. Marcos, e qual que era o entendimento dos tribunais antes do provimento 73 do CNJ? Olha, eu fiz uma pesquisa nos 15 anos que antecederam o provimento e existia, no início, a posição dos tribunais era no sentido de que seria impossível, juridicamente impossível, alterar o nome e o gênero transexual, porque o nome identifica a pessoa, não o gênero, e o gênero, segundo o critério adotado na época, seria algo genético, então cromossômico. Então, por mais que a pessoa fizesse cirurgia ou não fizesse, tal, não seria possível. Depois, se começou com base, inclusive, no entendimento de que o nome não deve expor a pessoa ao ridículo, e tendo em vista o fato de que algumas pessoas, em função da incompatibilidade entre o nome e a forma como se apresentavam, se vestiam, passavam por situações ridículas, os tribunais começaram a ponderar esse entendimento. E dentre os que começaram a aceitar essa possibilidade de alteração do nome do gênero transexual, surgiu uma divisão. Uma linha entendia que poderia ser feita alteração e que essa alteração deveria ser conservada em sigilo conforme o provimento. E uma outra linha entendia que poderia ser feita alteração e que deveria ser dada publicidade dessa alteração, inclusive para que o próprio transexual mais tarde não pudesse ser vítima de acusação de que tivesse omitido essa especial condição de má-fé. Então, não é uma questão nova. O provimento teve enfrentou um desafio muito grande e é um avanço, não se pode deixar de reconhecer que é um grande avanço. Não é só o objetivo do nosso trabalho foi questionar esse aspecto em que nós acreditamos que possa ser aperfeiçoado. Esse é o programa Entender o Direito da Rádio TV Baruch FM. Hoje a pauta é sobre a alteração de nome e nosso convidado de hoje é o Marcos Irigon. O Marcos, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, mestre em Direito pela FADISP, registrador civil de pessoas naturais, tabelião de notas em Jericoara, professor universitário e está escrevendo um livro sobre esse assunto. Certo, Marcos? Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa e nós gostaríamos de... Primeira pergunta é, qual que é a sugestão que você apresenta para o provimento 73 de alteração do nome e a publicidade ou não de alteração do nome do gênero transexual?
Muito obrigado, boa tarde, ouvintes. O provimento 73 do CNJ foi um grande avanço na minha concepção em termos de reconhecimento de direito e efetivação, principalmente, de direitos da personalidade, direitos fundamentais. A pequena sugestão que eu gostaria de apresentar é no sentido de que se permita à pessoa do transexual, a cada transexual, optar entre a publicidade ou o sigilo da alteração. Não me parece razoável, lógico, que uma pessoa em perfeitas condições de discernimento mental, né, que tome uma decisão dessas de alterar o seu nome, o seu gênero, depois é uma decisão que não se tem notícia de que alguém tome de um dia para o outro, é uma decisão amadurecida, muitas vezes com base em um processo muito íntimo, muito pessoal, muito singular, que essa pessoa, eu sugiro que essa pessoa seja escutada com relação à publicidade ou ao sigilo dessa alteração, porque a publicidade e o sigilo têm vantagens e desvantagens. O sigilo prestigia a intimidade. Por outro lado, a publicidade prestigia a identidade. São dois direitos fundamentais que devem ser ponderados. E ninguém tem mais elementos e ninguém tem mais propriedade, mais legitimidade, no meu ponto de vista, para fazer essa ponderação do que o próprio ser humano que vivencia essa realidade. Então, essa é a minha sugestão. Eu, inclusive, amadureci essa ideia conversando com uma colega, uma amiga que trabalha numa empresa que tem essa preocupação. O nome dela é Cristiane Amaral, ela é minha prima, e isso me ajudou a amadurecer essa ideia, eu como estudante de direitos fundamentais, né, que talvez a intenção seja bem intencionada, mas seja precipitada a decisão radical, entre aspas, no sentido é de maior proteger. do que a necessidade. Em alguns casos não é? Você veja, por exemplo, uma situação de uma transexual de um transexual que se dispõe aí num programa de grande audiência para explicar essa realidade. Por que ele vai para lá? Ele não vai para lá, né, para contar uma vantagem, porque isso não vejo como uma vantagem. Ele vai para lá para dar um depoimento pessoal com o intuito de contribuir para a mudança da sociedade, a informação da sociedade para que mude a sociedade. E a sociedade, né, a nossa história é dinâmica. Ela, ao mesmo tempo que ela nos influencia, ela é influenciada por cada um de nós. Da mesma forma como a participação dos ouvintes enriquece o programa também pode enriquecer a forma como os ouvintes pensam, porque fornece mais elementos para cada um deles. Então, se você prestigia demais o direito à intimidade do transexual, você, a ponto de proibir que ele dê publicidade dessa informação, por outro lado, você impossibilita que ele exerça o seu direito à identidade, que ele diga quem ele realmente é e que ele deixe a sua marca na história, né, como uma contribuição. Né? A história nada mais é do que uma espécie de um tapete persa em que cada um de nós é um fio. E esses fios são trançados e a história continua desde o início da humanidade e vai continuar até o final. Então, por que não reconhecer o direito à intimidade desse cidadão, né, com relação a algo que foi íntimo, que lhe toca e que pode melhorar, e muito, as situações de outros transexuais que venham nas gerações futuras? Não é? Porque a transexualidade não surgiu hoje e não vai acabar amanhã. É inerente à realidade humana. E Marcos, você que já tem prática, né? Você tem um cartório em Jericoara, na comarca de Pedregulho, no estado de São Paulo. No interior de São Paulo. Eu queria saber de você alguns aspectos relativos a essa alteração de nome. O que você percebe como relevante, como consequência dessa falta de publicidade ou não relacionada ao nome? Quando a pessoa quer fazer essa alteração. Olha, o aspecto... tem esse aspecto da ponderação entre o direito à intimidade e o direito à identidade, se nós considerarmos a pessoa do transexual. Agora, por um outro lado, nós temos todo um sistema jurídico, sistema normativo, que é um sistema único, e esse sistema tem como finalidade, como todo sistema jurídico, oferecer segurança jurídica. Né? O princípio da segurança jurídica, que está no artigo 5º da Constituição, ele tem desdobramentos em todo o sistema. No sistema registral, por exemplo, e notarial,
ele está presente. Então você vai ter que identificar, né, a pessoa. E como é que você identifica cada pessoa como sujeito de direitos e obrigações? Um dos elementos de informação é o nome. Então você imagine que você comprou o seu primeiro carro, você está feliz com o seu primeiro carro e você realiza você tem a satisfação de depois de muito tempo trocar o seu nome, o seu gênero, né? Você para vender o seu carro, você vai precisar provar que quando comprou você tinha um nome e que agora você tem outro. Então, para isso você vai precisar da sua certidão informando, né, quem era você, né, a pessoa é a mesma, mas esse elemento de identificação mudou. Assim como nós conversamos antes sobre o Washington com a letra U e com a letra W. Né? Então, essa continuidade mostra que a pessoa é a mesma e a publicidade oferece segurança para o resto da coletividade. No momento que a pessoa é privada dessa publicidade, ela pode ser prejudicada, inclusive em processos seletivos. Se você observar como é que são... Os diplomas, né, os certificados que você tirou só depois de um período que você teve a iniciativa de alterar o nome, que você se percebeu que você poderia fazer essa alteração, que isso seria importante. E aí, como é que você vai utilizar os mesmos diplomas, os mesmos certificados escolares, por exemplo, uma coisa singela, né? Foi muito bem lembrado, Fernanda, porque existem situações em que as instituições que forneceram esses certificados já não existem mais e se tem uma dificuldade muito grande em conseguir outros. Se você tem uma certidão mostrando, né, que comprove que a pessoa é a mesma, que só o nome trocou, assim como as pessoas quando casam trocam de nome, trocou o nome. Então, nesse processo de interação entre as pessoas e a realidade da coletividade, o fato da pessoa dar publicidade da sua condição transexual contribui para que a sociedade veja isso com naturalidade. Claro, né? Claro, sempre existem pessoas que têm visões distorcidas sobre a realidade, mas transexualidade não é sinônimo de prostituição, como algumas pessoas, infelizmente, relacionam. Né? Tanto que você tem, aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, tem uma tabeliã que é transexual. No estado de Goiás, tem uma delegada da Polícia Civil que é transexual. Né? Ambas trocaram de nome após já a aprovação do concurso público, né? Ter assumido cargos, etc. Agora, quando você permite que isso seja visto com naturalidade, você cria uma pressão menor da sociedade para fins de integração do transexual. Então você melhora a receptividade, ou pelo menos alivia a pressão com relação a outros transexuais. Então, acho importante não desconsiderar esse aspecto, né? Senão uma percepção limitada à realidade com relação vamos proteger este, pode acabar não sendo interessante a médio e longo prazo para a sociedade como um todo, inclusive para alguns transexuais que não têm problema com relação à publicidade. Às vezes o que você acha que protege, né, o excesso de proteção, ele pode ter um efeito contrário bem pior, né? Marcos, existe uma polêmica, né, no esporte sobre a questão da mudança do nome, da publicidade, né, do nome do transexual, do gênero transexual. Como que você enxerga essa polêmica? Então, vamos imaginar, a gente está lá num jogo e tem a Renata e a pessoa que é do gênero trans, né, que não se identificou. Como que você enxerga essa discussão? Eu acho que essa é uma decisão de fundo ético que é um grande desafio para a nossa geração e para as próximas, porque em síntese, pela forma como eu percebo, são seres humanos, todos são seres humanos, né, e existem critérios para que essas disputas, né, sejam feitas dentro de padrões de equivalência de condições. Então, um desses critérios é o critério do gênero, né, o critério... Como o homem costuma ter a pessoa do sexo masculino costuma ter uma estrutura física mais reforçada, né, se costuma organizar as competições, né, entre homens contra homens, mulheres contra mulheres, em função dessa questão da estrutura física, embora alguns homens tenham mais força do que outros e por aí vai. Agora, o que acontece na questão da transexualidade é que nós temos o transexual masculino, que é a pessoa a quem atribuíram um gênero feminino, né, no nascimento e que hoje se vê como pertencente ao gênero masculino. E nós temos o transexual feminino, que é a pessoa que ao nascer lhe atribuíram um gênero masculino e que hoje se vê como feminino.
essas pessoas, né, ao longo da gestação e da primeira infância e da adolescência, se desenvolvem com as características biológicas e genéticas do gênero biológico, né? E quando elas se veem pertencendo a outro gênero, mesmo que elas tomem hormônios, a medicina não reconhece que elas se encontrem em igualdade de condições físicas. Então surge esse debate que me parece que tem um fundo ético, né? Vai se prestigiar o direito da pessoa participar, porque ela é uma pessoa, vai se prestigiar o esporte enquanto algo conjunto, e qual existiria algum critério, né, farmacológico, né, da medicina que se pudesse usar para efetivamente equilibrar, né, esportes como o vôlei, por exemplo, que até pouco tempo atrás, né, ainda se é muito noticiado, tem uma jogadora que tem um excelente rendimento e é transexual. Essa é culpa dela ter um excelente rendimento? Não, ela treina. Agora, será que as outras treinam menos do que ela e não têm o mesmo rendimento? Né? Porque... Não sabe. Não sabemos. A genética de cada um é muito diferente. A genética de cada um é diferente, e também o fato de ter se desenvolvido com testosterona, né, na adolescência, etc. Tal, contribui para que a pessoa tenha uma explosão muscular maior, pelo que eu vi. Eu não sou especialista na área de esporte, mas então eu acho que essa é uma questão que tem muito a ser explorada ainda, né, e que vai muito além da publicidade, da alteração ou não do nome, mas que pode ser interessante, né, com relação ao nome, no momento da inscrição da pessoa para participar de determinado campeonato. A própria pessoa declarar. Porque a pessoa nem sempre pode declarar, né, até às vezes por falta de informação, e pode ser mal interpretada. Sim. Né? Então, acho que isso tem muito a ser trabalhado ainda. É verdade. E uma última pergunta, Marcos, que a gente já está com o tempo contado aqui. A pergunta que eu queria te fazer é se você já pensou em mudar de nome por alguma circunstância. Olha, você que está estudando sobre isso, está escrevendo sobre esse assunto, a gente fica curioso, né? Olha, quando o nome, né, o nome é composto pelo pré-nome, que é o nome que é pessoal, e pelo esse nome João, José, Maria, pode ser composto, João Paulo, e o nome de família, que é o sobrenome, né? Acho que toda criança gostaria de ter um nome de super-herói ou coisa assim e tal. Agora, quando se amadurece, se pensa mais sobre o nome, nós percebemos que o nome nada mais é do que um rótulo que identifica. Sim. Agora, o conteúdo desse rótulo, quem dá é você. Então, você pode mudar o rótulo, mas talvez seja muito mais interessante você melhorar o conteúdo que valoriza o rótulo. Então, fica um convite. Eu acho que seria muito fácil mudar o nome hoje, mas acho que é muito mais enriquecedor você trabalhar o conteúdo. Tá certo. Tá certo. Marcos, muito obrigada, né, por ter aí, você veio lá do interior para fazer essa entrevista conosco, é bom deixar isso registrado. Muito obrigada. Te convido a próximas entrevistas, vamos pensar no próximo assunto. Já temos outras perguntas aqui no ar. E, Marcos, muito obrigada. Você tem alguma coisa a acrescentar que a gente deixou de falar? Claro, não. Eu gostaria de elogiar a iniciativa da Rádio Baruch de contribuir para esse processo democrático de formação de opinião, porque cada pessoa é única, cada pessoa vive uma realidade única, e as ideias que nós temos são muito influenciadas pelo meio que nós vivemos e pelo que nós escutamos. Então, programas de qualidade como esse acrescentam muito, e se eu pudesse, também gostaria de aproveitar para informar que eu estou trabalhando a minha dissertação de mestrado para publicação, e o capítulo que eu estou desenvolvendo no momento é justamente relacionado à aplicação prática, reflexos práticos da alteração do nome do gênero do transexual no que concerne à publicidade, para que a pessoa do transexual tenha condições de fazer uma ponderação razoável entre prós e contras relacionados à publicidade. Não fique algo tão genérico como eu tenho direito à intimidade ou eu tenho direito à identidade. Não, o que isso se reflete reais, no dia a dia, né, com relação aos seus projetos. Então já temos um livro saindo. Breve o seu livro já está saindo, então. Já podemos
Podemos sortear aí para os ouvintes. Que bom. Então, quando o seu livro ficar pronto, você nos avise que você volta aqui para falar sobre ele. Muito obrigado, Tá foi um bom? prazer. Obrigada. Puxa, muito obrigada. E foi um prazer estar com você hoje também, nosso ouvinte. Convidamos a assistir o nosso programa, que ele sempre é passado uma vez por mês, na Rádio Baruch FM, o programa Entender o Direito. Eu e Renata Toledo esperamos por você. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Na rádio e TV Baruch, você acompanhou o programa Entender o Direito. Apresentação Fernanda Las Casas e Renata Toledo.